Hoje a gente vai ler e comentar um pouquinho sobre o capítulo 27, item 23, do Evangelho segundo o Espiritismo. Felicidade que a prece proporciona. Vinde, vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós, já não há mistérios. Eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento. Para vós, a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira. Quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece, sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a cruz ao Gólgota, ao Calvário, carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergava ao peso de madeira inflamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu pai. Santo Agostinho, em Paris, 1861. Santo Agostinho, como o que ele escrevia na vida física, que alguns puderam estudar, eu estudei, talvez também na faculdade, e também depois nas contribuições pós-vida física, sempre traz falas muito poéticas, muito profundas. O texto é muito curto, só que tem uma dimensão ali de informações. Mas acho que, no geral, o que Santo Agostinho coloca aqui, trazendo a orientação do Evangelho de Jesus e falando da prece, é um chamado geral para todos nós. Por isso que eu coloquei aqui, é tempo de despertar. A mesa está posta, um banquete maravilhoso, e a gente não se serve devidamente desse alimento que é a prece. Então, aqui, durante o texto do Santo Agostinho, ele coloca que o recurso da prece é algo que está disponível para todo mundo, inclusive aos incrédulos. Possivelmente são os que mais precisam, né, aproveitar esse recurso da prece. E é um tesouro de Deus, acessível para todos. A prece funciona como calmante como calmante natural, não é? É simples, é algo que você faz em silêncio, de forma reservada. Então, gente, Santo Agostinho, ele faz, nessa passagem do Evangelho, um chamado para todos nós, para a gente perceber um recurso silencioso, simples e bastante efetivo. Aqui ele coloca, inclusive, o exemplo de Jesus. Ele coloca o exemplo de Jesus, que tinha o hábito incessante de sempre estar em prece. Ele sempre buscava essa comunhão com Deus. Seja em momentos de reflexão, seja em momentos de angústia, de felicidade, de comunhão, mas
inclusive e principalmente na hora do sofrimento, do sacrifício, no Calvário, na crucificação. Ele sempre esteve vigilante, constante e insistindo na prece. É uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo parece tão difícil para a gente, né? Então, como orar? Basicamente, a gente pode afirmar que para orar de forma correta, né, basta a gente aplicar os melhores sentimentos. Basta aplicar o sentimento de amor, de simplicidade, fundar também os nossos pedidos em objetivos justos. Porque do que adianta buscar uma comunhão com Deus pedindo que não é digno, pedindo que não seria um exemplo de Jesus. Não é isso? Principalmente também livre de ressentimentos. É muito bom orar por nós, pelos familiares, e por que não orar por aqueles que se dizem nossos inimigos? De repente é uma situação dessa que vai fazer melhorar a situação. Não é mesmo? E aí eu trouxe uma frase que é atribuída ao Leonardo da Vinci, que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Então, tá ali na antessala da Casa da Prece. O silêncio é uma prece. Então não precisa de muito. É buscar conexão. E assim, eu sei que pode ser difícil estabelecer essa sintonia. Não sei, assim, para quem viveu a época da internet de escada, que era muito difícil conectar a internet, era um sofrimento, talvez a gente também encontre essa dificuldade para estabelecer uma conexão com Deus. Eu ouço muito essa frase da minha mãe, que é difícil, eu não estou encontrando sintonia, parece que Deus não me ouve. De fato, no início, todo o hábito, ele só passa a ser naturalizado no nosso dia a dia quando a gente aplica também a disciplina e a insistência. Então, assim, eu diria que substituir pensamentos difíceis, angústias, por afirmações mentais, internas mesmo, de confiança, de entregar todas as situações a Jesus, com o passar do tempo, naturalmente, nossa mente vai ficar ali educada a pensar no sentido de fazer prece. E isso aí vai trazer uma sintonia maravilhosa para a gente. A gente vai conseguir atrair a presença de amigos espirituais que vão encontrar um ambiente apto e adequado para auxiliar a gente nas nossas dificuldades. Vai clarear a nossa mente diante dos problemas, vai trazer uma visão melhor, vai preparar a gente, inclusive, para receber as situações da forma que não seria o que a gente pretendia. Porque as coisas também estão condicionadas ao merecimento e ao que realmente vai fazer bem para nós. A gente não pode esquecer que essa vida física que a gente passa hoje, a gente vê uma fração. A gente não sabe se o fato de eu conseguir comparecer a um compromisso hoje não vai implicar lá na frente. Talvez perder um ônibus é fundamental para que coisas boas realmente aconteçam. Então, tem uma frase muito linda que fala: o conhecimento de que tudo é bom me libertou do mal. E o Chico Xavier também dizia assim, quando ele tropeçasse em alguma coisa, quando batesse o dedinho na quina do guarda-roupa, enfim, agradece a Deus. Está cozinhando ali um alimento, caiu um copo, quebrou, graças a Deus. Porque tudo isso é oportunidade de desequilíbrio. E ali você se mostra sempre blindado, sempre protegido. E é uma ótima oportunidade de perceber, poxa, eu tive a oportunidade, a chance de cair em desequilíbrio, mas eu não caí. Eu me mantive em prece. Eu trouxe aqui 2 livros da Joana de Ângeles. Então, esse tema foi até difícil eu filtrar, enfim, referências para trazer aqui hoje, mas eu trouxe o livro Seja Feliz Hoje e Desperte e Seja Feliz. Os 2 da Joana de Ângeles e psicografia do Divaldo Franco. Engraçado que os 2 capítulos são o capítulo 20 de cada um dos livros, né? Então, a Joana, ela coloca o tesouro da oração. E ela coloca ali, ela cita um sacerdote espanhol, que eu não me lembro o nome agora, mas ela fala assim, a oração ela é exercida no momento de fé, de esperança e de amor. No momento de fé, é como se você escrevesse uma carta para um amigo.
No momento de esperança, você escreve, mas você espera uma resposta. Agora, no plano do amor, quando você ora com amor, você que move as coisas. Você vai diretamente na casa do seu amigo. E quem é esse amigo é Deus, né? É um capítulo lindíssimo, assim, traz um afago no coração muito maravilhoso e coloca assim a prece como um grito emocional, como um pedido de socorro, também como uma comunhão, uma intimidade com Deus para agradecer. A gente pode aproveitar de Deus como se fosse um pai, porque é o que ele é. A gente é jovem, às vezes precisa de conselho de pai, de mãe, conversa com eles. Por que não fazer isso com Deus? Que é o primeiro pai que nós temos. Mas a gente que é coroa também precisa. Exatamente. Quem não tem pai mais, também. E no livro Desperte, Seja Feliz, ela coloca a oração como um médico interno. Isso aqui é incrível, gente, porque a gente vai ver também mais pra frente no slide. A prece tem poder curativo, né? Ela traz equilíbrio, consequentemente traz uma melhora orgânica na vida da gente. Não só porque estimula fenômenos positivos fisiológicos da gente, mas também porque ela entra em conexão com maravilhas, né? Com coisas que a gente sequer pode imaginar e que pode vir muito a contribuir por nós, por quem ora, como também por quem nós pedimos a oração. Em complemento daquele slide, como orar, é certo que não existe fórmula, não existe ritual, nem momento. De fato, você só precisa ali se deslugar para Deus. Ele sabe quem você é. É conhecido aquela questão assim, antes mesmo de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Só que é importante a gente buscar também, né? Deus está numa situação muito elevada, para que ele vai descer? A gente que sobe para buscar ele, né? E enquanto mais a gente busca esse exercício de se elevar a Deus, com certeza isso é parte da caminhada da evolução. Mas, quando perguntado sobre como orar, Jesus, no Sermão da Montanha, ele ensinou o Pai Nosso. É uma oração decorada, já pronta? É sim. Mas se a gente for analisar o significado de cada frase do Pai Nosso, é uma coisa belíssima. Então, assim, é uma frase sucinta, esplêndida, que traz tanta coisa dentro de cada palavra. Se a gente não puder analisar isso por nós mesmos, os livros, eles trazem esse auxílio. Como esse item que a gente está comentando hoje, ele já é a parte final do Evangelho segundo o Espiritismo, logo em seguida, vem um capítulo só com coletânea de prece. É como se fosse um receituário. Estou me sentindo de tal forma, busco ali nas últimas páginas do Evangelho uma prece que se aplica àquele momento. Tanto por nós como pelos outros. Ratifico essa situação. E ali, na primeira prece, já traz a oração dominical, que é o Pai Nosso. E ali ele explica exatamente o que significa Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Destrincha de uma forma belíssima. Eu já tinha visto uma análise sobre o Pai Nosso no livro do Augusto Cury, que inclusive chama Pai Nosso. Achei muito interessante, na época eu era bem mais nova, não estava ainda muito envolvida com as questões da espiritualidade, mas eu achei sensacional um psiquiatra, um médico, né? Ele é psiquiatra, se não me engano, abordar o tema do Pai Nosso. E foi muito terapêutico para mim. Depois eu vi que o Allan Kardec fez isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora eu estudei também o livro do Ide, a Terezinha também faz essa análise. É muito interessante. Porque é uma oportunidade da gente fazer sim uma prece, uma oração que é decorada, mas entender o significado de cada coisa que é dita ali naquele momento. E aqui o alcance da prece. ChatGPT ajudando a gente assim de uma forma incrível, porque onde que eu ia conseguir uma imagem assim? Aqui a mulher que ora, ela recebe a companhia e o auxílio de espíritos amigos, luzes da mente dela, do coração dela, extravasam da mente dela e alcançam pessoas que ela ama, pessoas que ela colocou ali na oração. Então, o alcance da prece é inimaginável. Amigos, amores, familiares, desafios, lugares, situações,
atende ao plano físico e atende também ao plano espiritual, a gente precisa também fazer prece por aqueles que a gente perdeu, né? Uma pessoa desencarnou, uma pessoa querida nossa, não é porque desencarnou que ela não vai mais seguir nas nossas preces. Talvez seja um momento muito importante que ela está aguardando essa mentalização. Porque quando a gente ora, a gente manda ali uma carta, uma mensagem para os espíritos amigos: por favor, auxilia fulano, auxilia Beltrano. E aí os espíritos, entendendo o nosso amor, entendendo a nossa rogativa, ele vai ao auxílio. De repente é um irmão que sofreu, que desencarnou, que está numa situação de buscar esclarecimento. Talvez por ele próprio ele não conseguiria fazer essa oração agora, mas a gente pode ajudar, não é mesmo? E ali eu coloquei onde mais nossa capacidade ainda não pode imaginar. E é justamente o que Santo Agostinho traz. Olha, vocês não têm ideia do que é legal, como isso aqui é maravilhoso, é incrível. E realmente a gente não tem nem linguagem, não tem nem imaginação para entender quais elementos que estão por trás, né, de uma prece, do poder do amor, né? Porque, enfim, a própria Joana de Ângeles, ela coloca que quando a gente consegue fazer a prece no plano do amor, a gente move um movimento é ótimo, mas a gente consegue fazer uma fusão de psiquismo entre nós e Deus. Então, assim, é uma coisa que está acessível para todos, independente de religião. Um ateu consegue fazer isso também. E certamente faz, porque é pedido sincero, entendeu? É auxílio, é sentimento puro, é dignidade de coração, é boa intenção. Aqui eu trouxe um exemplo muito, muito interessante, que está no livro Missionários da Luz. É um livro do espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier, e tem um capítulo que chama A Oração. O André Luiz, ele traz ali uma situação de uma família que vai até um centro espírita, passa pelos tratamentos. Ao retornar para casa, é uma família, mãe e 2 filhos. Ao retornar para casa, a equipe do André Luiz acompanha essa família, percebe que a mãe e a filha voltam legal, voltam equilibradas, só que o filho, coitado, assim, ao sair da casa espírita, ele volta a sentir todas as perturbações que ele já vinha sentindo. Ali no livro do André Luiz, ele coloca que é um processo de obsessão, que não estava totalmente vencido, mas... E o André Luiz, ele coloca assim, ele foi médico, né, na última encarnação dele, e ele explica, assim, de uma forma impressionante, os efeitos que aquele processo obsessivo causavam no corpo físico daquele irmão. Efeitos, assim, que ele não conseguia aplicar uma solução com base na medicina que ele conhecia, e ele ainda não conseguia também aplicar com base no conhecimento espiritual que ele já vinha acumulando. E depois acontece o quê? Ele chega em casa, André Luiz percebe que tem uma esposa que ficou em casa, e assim, imediatamente ele percebe que naquela casa havia uma mudança na atmosfera, era mais leve, eles conseguiam acessar melhor. E logo o instrutor do André Luiz, ele fala que aquela atmosfera podia ser sentida porque a Cecília, que é a esposa desse irmão, ela praticava oração. Ela pedia incessantemente pelo sofrimento do marido dela. A Cecília certamente não sabia o que causava aquilo. Às vezes a gente sofre muito, também não entende de onde vem, não sabe o que é. Que a causa pode ser física, mas muitas vezes é espiritual. Então, o André Luiz, ele é orientado ali pelo instrutor dele sobre o potencial que a oração e a fé da Cecília, o potencial que a oração e a fé da Cecília promoviam para o estado físico daquele irmão.
Tanto que ele chega, assim, assoberbado em casa, ainda já ali, não conseguindo usufruir dos benefícios que conseguiu naquela reunião na casa espírita, mas ele consegue repousar em casa, ele consegue dormir bem. O André Luiz até via uma diferença no semblante dele. E aí, enquanto os dois dormiam, o livro conta que a Cecília, ela saiu do corpo dela, o perispírito dela saiu do corpo dela e teve uma conversa breve com o André Luiz e com o instrutor. E ali ela agradecia a ajuda que a equipe espiritual dava naquele tratamento, naquele auxílio. Então, assim, certamente na vida física dela, ela tinha um momento de oração, ela rezava à noite, ou reservava um momento durante o dia para orar pela necessidade do marido dela. Só que por trás daquilo é um trabalho espiritual muito orquestrado, muito auxiliado pela espiritualidade, com um objetivo muito claro, que é resolver aquela angústia, não é? Então, assim, é uma coisa lindíssima. E aí me permitam ler esse trecho que o André Luiz fala sobre o poder da fé. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Então, assim, gente, é uma questão de pensar. Deus é sensacional. Eu, você, todos aqui, nós somos filhos de um ser, que eu não sei se é um ser ou o que é realmente, mas sensacional. E ele legou pra gente todas essas maravilhas também. É importante a gente ter insistência e pensar que os recursos que vão auxiliar a gente, aqueles que a gente ama, e aqueles que por alguma situação nos causam sofrimento, está em nossas mãos. De novo, a mesa está posta. Tem um alimento maravilhoso aqui servido. A gente pode se servir dele. Tem um pouquinho, mas os efeitos da prece sempre são benéficos. O título do item aqui do Evangelho é Felicidade que a prece proporciona. Talvez a palavra acessível para a gente aqui na nossa linguagem de terra seja felicidade, mas são maravilhas, né? Que pode alcançar elevação mental, espiritual. A gente consegue encontrar e estabelecer contato com Deus, promove visão melhor diante da vida. Enquanto eu preparava o estudo, enfim, eu li uma frase em algum lugar que a prece, ela não muda as coisas. Ela não muda as coisas simplesmente, mas ela muda a gente e sobre o modo que a gente vai reagir para as coisas, né? Auxilia os nossos raciocínios. Poxa, prepara a gente certamente para passar por nível 3, nível 4, nível 5 aí de desafio, de dificuldade, né? Promove a aceitação daquilo que a gente não pode mudar. Algumas coisas têm que ser como são, né? Repito a frase: o conhecimento de que tudo é bom me libertou do mal. Isso é incrível, porque tudo que acontece, a gente pede, basta pedir que seja feita a vontade de Deus. Por mais que a gente não entenda por que foi A e não foi B, por que foi azul e não foi verde, era como tinha que ser. Confia e segue. E o que é maravilhoso, atrai a companhia de bons espíritos empenhados no auxílio. Gente, quando a gente faz prece de forma sincera, insistente, eu estou insistindo nessa palavra, insistente, a gente promove uma higiene mental. A gente prepara a casa para receber boas presenças, né? O que a gente tem na mente, o que a gente tem no coração, vai significar diretamente a companhia que nos serve. A Dani falou para mim, ó, prepara que o tema que cai para você vai ter sentido para o seu momento, né? E eu diria
e que esse tema da prece serve de testemunho, porque a gente sofre, né? A gente sofre, passa por algumas situações, mas eu entendi. Eu cheguei no momento que eu pensei assim, é como se eu fosse um carro e eu precisasse de manutenção. Então, assim, eu tenho que trocar meu óleo. Eu tenho que trocar o óleo direto. É direto. Então, isso, o que eu, onde que eu consegui ajuda? Na espiritualidade. Graças a Deus, aqui nos meus momentos, sou a casa da prece. Então, assim, eu não digo para vocês que é um outro estado. Jamais. Eu digo que é uma condição de reconhecer. Por exemplo, que refrigerante faz mal e água é melhor. Entendeu? Eu prefiro beber a água. Acho que é um pouquinho por aí. E a prece tem que ser uma higiene, como a gente faz uma higiene, toma banho todo dia, escova o dente todo dia. A prece é a mesma coisa. E não tem método, repito. Algumas pessoas, elas acordam de manhã e gostam de fazer uma mentalização antes de sair. Minha avó, ela tem 90 anos, ela reza o terço todo dia. É o momento dela. Entendeu? A gente, por qualquer coisa, está conversando. E conversando com Deus, conversando com a espiritualidade, porque a gente sabe que a gente não está sozinho. Né? Então, vamos buscar aí essa limpeza, essa higiene, que só tem a favorecer. Aqui é mais um caso que eu encontrei. Esse é um pouquinho mais interessante. É extraído do livro Lindos Casos, do Chico Xavier. O Chico Xavier, quando ele era criança, ele passou por muitas situações também que determinaram ali a resistência dele para a vida, mas ele foi criado, no primeiro momento, perdeu a mãe cedo, né? Foi criado depois com uma madrasta. A madrasta vivia em constante desequilíbrio e o Chico sofria as consequências desse desequilíbrio. Então, uma das coisas que o Chico sofria era a privação de comida. Então, ele passava dias sem comer. Por alguma razão, dava na ideia da madrasta dele que aquilo ali deveria ser feito com o Chico, enfim, por razões que a gente não sabe. E o Chico, desde muito novinho também, ele tinha o hábito de orar. Ele reservava um momento que ele ia ter com Deus. Inclusive, foram em alguns desses momentos que ele passou a receber a visita do espírito, do perispírito da mãe dele. Mas, assim, criança e tendo já uma tolerância muito grande para os desafios que ele passava. E aí, numa dessas situações, já dava 3 dias que o Chico estava sem comer. E aí ele foi queixar para a mãe dele, né? A gente queixa para o pai, em qualquer idade. Ele foi queixar pro perispírito da mãe dele, que ele estava com fome. A mãe dele fala, mas você está muito guloso, para que você precisa de comida agora? Poxa, mas agora bem que eu queria comer alguma coisa. E qual foi a resposta da mãe dele? A mãe dele não criticou ninguém, a mãe dele não reclamou, a mãe dele não se revoltou. A mãe dele só pediu para ele insistir na oração. Continuou orando. E o Chico, ele insistiu na oração, do jeitinho dele de criança. E o que apareceu? Apareceu um cachorro de rua com uma fruta na boca, que era um jatobá. O jatobá, ele dá uma farinha, o miolo dele é uma farinha, é muito conhecido no Cerrado, na Caatinga, mas ele dá uma farinha que vira uma vitamina, vira um mingau, assim. E esse cachorro, ele chegou com o jatobá na boca, entregou para o Chico. E a mãe dele explicou para o Chico. Tá vendo? Quando você ora, quando você pede, Deus vê sua necessidade e te ajuda. Mesmo um animal de rua consegue te ajudar. Então, assim, é uma coisa muito incrível. Nesse próprio livro também tem várias situações que remetem sobre o poder da oração, como que ela pode influenciar positivamente nossas vidas. Mas eu achei muito fofo por envolver o cachorro, então eu trouxe para vocês hoje. E aqui, gente, eu diria que para quem está
aqui nessa situação de conhecer a doutrina espírita, de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, um recurso valioso que a gente tem para exercer a prece é o hábito do Evangelho no lar. E repare que eu coloquei hábito, ou seja, para ser uma coisa constante, programada, regular, porque ao definir ali um momento de realizar o culto do Evangelho no lar, a gente está fazendo um compromisso na agenda de Jesus e na agenda da espiritualidade. Então, se na hora X do dia tal, você se planejou para ter aquele momento de oração, pode ter certeza que a espiritualidade vai estar lá. E vai ser uma visita maravilhosa que a gente pode receber. Essa imagem aqui simboliza justamente a chegada de Jesus e ele compartilhando com a família o momento da oração. Como eu disse, talvez seja um pouco difícil ainda a gente encontrar modelo, método, estilo sobre como praticar de forma regular a prece, mas aqui eu não poderia ser incoerente e deixar de falar do Evangelho segundo o Espiritismo e do culto do Evangelho no lar. Então, realmente é um momento da semana, ou não sei em qual período que vocês podem fazer, que a gente faz a faxina espiritual. A gente faz a faxina física, de tirar poeira, de lavar banheiro, de limpar o fogão. Só que no momento do culto do Evangelho no lar, com a família, a gente faz a higienização espiritual. Jesus chega com a equipe maravilhosa, limpa energeticamente aquele ambiente, nos traz auxílio no que a gente precisa, auxilia as nossas necessidades. E o que é muito interessante do Evangelho no lar é que é o momento que a gente ora não só para a gente, mas a gente tem ali na programação, na forma de realizar esse momento, pedir também pela sociedade, pelos vizinhos, pelas pessoas que carecem de ajuda e ainda não receberam. Porque a equipe espiritual chega, ela pega tudo aquilo que foi ali manipulado, aquelas forças, fluidos de luz maravilhosos, e ela pode levar para onde está precisando. Então, é um momento preciso, propício e seguro. Né? Eu diria que é como se fosse uma manutenção predial. Não sei. É uma coisa assim que vai fornecendo segurança, fortalece o edifício da sua casa. É uma coisa impressionante. Porque eu passei pelo momento que eu não fazia o curso do Evangelho no lar. Eu passei pela dificuldade de aceitar que aquilo ali era importante. Depois eu passei pelo desafio de fazer sozinha, porque eu tinha vergonha, de ler em voz alta, de comentar sozinha, tinha vergonha. Hoje em dia eu faço sozinha, só que se tiver mais alguém em casa eu ainda tenho vergonha. Então assim, eu tô caminhando, eu tô chegando, né? Mas mesmo assim eu faço, porque eu sei que eu não tô sozinha. Fisicamente eu posso estar sozinha, mas Deus disse, onde houver 2 ou mais, aí eu estarei. Eu tenho certeza que os mentores estão. Pode ter também irmãos que chegam ali precisando de ajuda e vê como um ponto de luz e pode receber essa ajuda. Então, assim, é incrível. E fazendo o culto do Evangelho no lar, você seleciona as companhias que você quer receber na sua casa. Você seleciona o tipo de vibração que você quer para o seu lar. Então, auxilia aqueles que moram naquele ambiente doméstico, auxilia também os locais de trabalho daqueles que moram naquele ambiente doméstico, envia também auxílio e luz para os familiares dos moradores. É um potencial maravilhoso. Acho que é a manutenção mais linda e aqui a gente pode conceder. É pelo hábito do Evangelho no lar. E é por isso que eu quis encerrar os slides com essa imagem. Só falando, gente, a Casa da Prece, tanto para quem está no virtual quanto presencial, nós temos aqui um roteiro, né, de culto do Evangelho no lar.
tá? Então, nós temos um roteiro falando que você pode fazer sozinho ou com alguém, e todo esse processo, tá? Quem está no virtual é só mandar um WhatsApp para o Zap da Casa da Prece pedindo que nós temos esse documento, e quem está aqui, gente, está aqui, né, ali junto com os horários, quem está aqui no presencial, só levar e seguir. Escolhe um dia, um horário. Ah, tem que ser 6 horas da noite? Não, é a hora que você quiser, né? E, como a Ana, por exemplo, está fazendo, mora ela e o marido, né, Ana? Está fazendo ela, e ela ainda não tem coragem de fazer em voz alta quando o marido está em casa. Mas fazer em voz alta é muito importante, porque nós temos espíritos, muitos como nós, que vão morrer, às vezes tudo meio perturbadinho, queira Deus que a gente, né, eu desencarne um pouco melhor. E quando a gente desencarna, até no estado assim, de perturbação, às vezes a gente não ouve pensamento. No filme Ghost, isso fica muito claro, aquele filme da Demi Moore, né, da Demi Moore, Ghost do Outro Lado da Vida, que nem todo espírito ouve o pensamento. Como ele ali, o rapaz que desencarnou, tinha dificuldade de ouvir, de se comunicar, etc., né? Então, é importante voz alta, porque espírito do nosso nível desencarna e não ouve pensamento. E quem não ouve? Os espíritos mais desequilibrados, espíritos mais desarmonizados, e que geralmente estão apuletados dentro da nossa casa. Por quê? Porque nós abrimos a porta da casa para eles, com os nossos pensamentos. Tá, Ana, desculpa, mas eu me lembrei, César pegou, achei importante só. Com certeza, perfeito. E lembrei também de falar uma coisa muito importante, que a prece é um exercício de caridade, né? Muitas vezes a gente pensa que caridade só vale a pena, só é bem feita quando é material. Só que quando você faz uma prece sincera por alguém, isso é muito valioso, né? Tem uma medida que a gente não conhece aqui na Terra. Inclusive, no culto do Evangelho no Lar, feito em casa, eu me imagino justamente lendo para que outros que precisam ouvir possam ter oportunidade de ouvir. Mas não só isso. Eu lembro de uma situação que a Sandra contou uma vez aqui, não sei se era uma mãe que estava no transporte público precisando de ajuda material. A Sandra falou que no momento ela não podia ajudar materialmente, mas ela fez uma prece para que alguém pudesse ajudar aquela mulher. E pessoas ajudaram. Então, assim, a bondade, ela chega de alguma forma. A bondade, o amor de Deus, ele tem destino certo e ele chega. Eu trouxe uma música para a gente ouvir, refletir nela ao final, que é belíssima, que a letra é o Pai Nosso, só que coloca a gente numa situação assim de lembrar, poxa, eu estou aqui, vocês não estão me vendo. Deus está aí e está aguardando que a gente chame por Ele, né? Então, é isso. Jesus siga sempre em nossos corações. Uma boa noite a todos. Obrigada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu amor, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu,
Deus agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Seja feito assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.